Meus queridos irmãos, boa noite para cada um de vocês. Que Deus possa nos abençoar em mais uma transmissão onde nosso propósito é louvar a Deus e também estudar a sua palavra. Então você que está chegando, se sinta bem conosco, melhor dizendo, você aí na sua casa, nós aqui, e eu já quero te convidar para que você se coloque na presença de Deus, porque nós vamos estar nesse momento louvando o bondoso nome dele.
e o meu louvor. Pai, agradecemos pelo privilégio, Pai, do Senhor ser nosso Deus, de nós sermos o teu povo, e isso por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que, através da tua palavra, nos edifica, ó Deus, e nos encoraja a continuar te servindo, mesmo diante de tempestades, dificuldades, das quais o Senhor Deus permite enfrentar. Ó Deus, que todo louvor, toda glória seja dada unicamente ao Senhor. E ó Deus, nós estamos aqui para louvar e agradecer o teu precioso nome. Por isso, ó Deus, que o Senhor se alegre, ó Pai, com o nosso louvor, mas também, ó Deus, com a nossa vida. E de que na tua misericórdia, ó Deus, o Senhor, através da tua palavra, fale ao nosso coração, nos faça guardar os ensinos preciosos do Senhor revelados na tua palavra. Ó Deus, o teu Espírito Santo também esclareça e ilumine os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o primeiro capítulo de Tiago, e eu quero convidar você para que abra o primeiro capítulo da Epístola de Tiago. Epístola essa que foi escrita a crentes que estavam enfrentando algumas dificuldades, e o objetivo deste servo de Deus era poder encorajar esses crentes através daquilo que eles deveriam considerar a respeito de Deus. E nós, na semana passada, falamos e tratamos sobre os primeiros 4 versículos, e hoje o nosso objetivo é prosseguir, lendo aqui os versículos de 5 a 8, onde nós aprenderemos um pouco mais do que Deus tem para nos ensinar. Então, aqui diz para nós a palavra de Deus: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Bom, meus irmãos, há algo para se destacar, primeiramente, para que a gente entenda que há uma conexão, há uma ligação do versículo, ou dos versículos 5 a 8 com os versículos anteriores, isto é, os versículos 1 a 4. E esta ligação não fica tão evidente para nós na tradução, ou na maneira como foi traduzida para a nossa língua, mas se fizermos, ou melhor, se nós analisarmos na língua original, nós vamos encontrar palavras, ou as mesmas palavras sendo usadas na parte final do versículo 4 e na parte inicial do versículo 5. Isso serve justamente para mostrar que há uma ligação, há algo que esses versículos têm de conexão com o outro. E na verdade, isto acontece para nós aqui na nossa tradução, aonde está aí no versículo 4, a última palavra, que
se refere à deficiência, né? Aonde Tiago fala sobre, usa a palavra deficientes, e é traduzido assim dessa forma. E também no versículo 5, aonde já diferentemente aparece a palavra necessita. Tanto a palavra deficientes como necessita, na língua original, são as mesmas palavras. Então é importante a gente saber disso, porque há uma relação e nós vamos entender isso de uma maneira um pouco mais clara agora, pelo fato de que nós aprendemos na semana passada que a provação na vida do crente não é algo sem propósito e sem finalidade. A dificuldade que o crente enfrenta não é algo por mero acaso, mas é algo que está nos planos de Deus, aonde Ele tem propósito de usar estas coisas em nosso próprio benefício. E aí então, lembrando do que nós aprendemos, e sabendo que tem um objetivo, passar por várias provações, a provação é da nossa fé, é daquilo que nós confessamos e cremos. E ao termos a nossa fé provada, ela precisa então ser confirmada para produzir algo que nós temos de dificuldade de exercitar, que é a perseverança. Então, ao ter esta atitude de confirmar a nossa fé, isto então produz perseverança, e a perseverança deve continuar sendo algo pelo qual nós devemos exercitar até que ela tenha uma ação completa, para que aí sim produza ou tenha como resultado nós não sermos, ou melhor, nós sermos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então a provação tem como propósito Deus usar tudo isso para trabalhar no nosso caráter, para nos aperfeiçoar naquilo que na verdade nós somos e temos como deficiência na nossa vida. E aí, a partir do verso 5, então, o que Tiago vai descrever é algo também prático no que diz respeito a essa atitude que nós precisamos ter de perseverar, que nós temos de entender que a aprovação tem como finalidade o não sermos deficientes. Porque caso nós estamos sendo provados, a nossa fé está sendo provada, mas nós não estamos, ou nós estamos sendo falhos em confirmar a nossa fé, nós estamos sendo falhos em perseverar, nós estamos tendo ainda algumas dificuldades, deficiências, é aí que entra então o versículo 5, aonde Tiago vai apresentar para nós que se nós estamos tendo alguma deficiência, alguma dificuldade em meio à provação, nós então precisamos entender a atitude necessária para quando falharmos e assim então alcançar os objetivos da aprovação. A partir do verso 5, Tiago vai falar sobre a atitude que nós precisamos ter para quando falharmos alcançar os objetivos da aprovação. Então, eu quero que você entenda que os primeiros 4 versículos Tiago está dizendo que a maneira de olhar a aprovação para o crente é uma maneira positiva, porque Deus tem propósito para isso, para que nós não sejamos tão falhos. Mas se nós ainda estamos sendo falhos, Tiago vai nos apresentar uma atitude, algo para que a gente faça se nós ainda estamos sendo deficientes. Esta é a ideia, este é o ponto, e é por isso que eu estou aqui repetindo e enfatizando para que você entenda justamente que há uma relação, há uma continuidade diante daquilo que Tiago apresenta nos primeiros 4 versículos. E qual é essa atitude? A atitude, de uma maneira clara e objetiva, é o que ele já apresenta para nós na parte inicial do versículo 5, quando ele diz: se porém, então, ou seja, se caso
você ainda está deficiente, porque ele fala: se porém algum de vós necessita, e aí, lembrando, a palavra necessita é a mesma utilizada no original para deficientes na parte final do versículo 4. Então Tiago o que está dizendo? Se há deficiência, se porém, se porventura algum de vós ainda está deficiente, ainda está falho, não está conseguindo confirmar a sua fé através da provação, não está conseguindo perseverar e por isso tendo algumas dificuldades, é necessário pedir sabedoria a Deus. No versículo 5, repetindo, Tiago fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Está muito claro para nós a atitude que eu e você precisamos ter se nós estamos sendo deficientes diante da provação que Deus está permitindo acontecer conosco. Diante da dificuldade que você sabe que você está enfrentando. Se você ainda está tendo dificuldade, você precisa ter essa atitude de pedir sabedoria a Deus. E quando nós então falamos sobre essa atitude de pedir a Deus sabedoria, nós precisamos entender que isso tem todo sentido, porque a sabedoria que Tiago está tendo como objetivo tem como sentido aplicar e colocar para que esses crentes, inclusive nós, possamos fazer. Não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria terrena, não é uma sabedoria de conhecer as coisas gerais da vida, mas é uma sabedoria específica, espiritual, aonde nós precisamos compreender espiritualmente, com os olhos espirituais, aquilo que humanamente é impossível de compreender. Como ter por todo motivo passar por várias provações, ter alegria ao passar por várias provações. Só quando espiritualmente nós entendemos que as provações aos olhos de Deus têm uma finalidade, têm um propósito que é para o nosso próprio bem. Esta sabedoria então diz respeito a um discernimento, a uma iluminação, a um conhecimento aplicado, a uma sabedoria que é utilizada de maneira correta. Citando aqui o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz: quando estamos sendo provados, precisamos de sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade. Então veja, à luz daquilo que o Hernandes entendeu sobre esse texto e comenta, ele fala exatamente aquilo que nós estamos aqui dizendo, de que tem todo sentido pedirmos a Deus sabedoria para aquilo que nós não estamos conseguindo lidar, estamos sendo falhos, porque sabedoria é essa compreensão, esse entendimento, esse conhecimento que vem de Deus, para que a gente possa chegar à maturidade. Ele continua dizendo: a sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Então não tem como essa sabedoria ser algo relacionado a uma sabedoria humana, de conhecimento geral da vida, não, mas de algo que vem de Deus, uma revelação que vem do alto, de saber como enxergar da maneira correta a provação, e ao enxergar, através dessa sabedoria, eu não ser tão deficiente, ou me aperfeiçoar cada dia mais e mais. É interessante porque esta sabedoria tem relação com a palavra de Deus, tem relação com o conhecimento espiritual que Deus revela a nós unicamente e exclusivamente na sua palavra, que é a Bíblia. Então, se ao sermos provados nós estamos ainda sendo deficientes, porque não estamos sabendo lidar com isso, o que nós precisamos fazer é: Deus,
me dê sabedoria. E aí, se você quer entender mais especificamente o que é sabedoria, é entender que isso diz respeito à palavra de Deus, porque é nela que Ele revela o que nós precisamos para tudo na vida. E aí, o Salmo 19, que foi até um salmo já pregado aqui, se não me engano esse ano, bem no início do ano, porque depois, logo em seguida, nós tivemos aí a série de mensagens do Salmo 119, tanto o Salmo 19 como o Salmo 119 falam sobre a lei de Deus. E aí no Salmo 19, versículo 7, assim diz para nós, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, meus irmãos, Deus é muito claro em mostrar para nós passo a passo, em deixar claro aquilo que talvez nós possamos questionar. Ok, como que eu devo enxergar a aprovação? Assim. Para que a aprovação serve? Para isso. Mas e se eu estiver tendo dificuldade em lidar com a aprovação? Faça isso, peça sabedoria. Mas aí talvez nós possamos perguntar, mas o que é sabedoria? A lei de Deus dá sabedoria aos simples. Isso é extremamente importante porque talvez muitos tenham pensado que são sábios, mas pode até ser num sentido geral, de conhecimento geral da vida, mas não espiritual. Não para enxergar de maneira espiritual muitas coisas pelas quais só podem ser compreendidas dessa forma. Então eu e você, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que não é algo para ser desprezado, mas é algo para termos, encontrarmos prazer, apreço, porque é nela que nós vamos conhecer o que é necessário para a gente saber aprender, ou para a gente poder conseguir lidar com as provações que Deus tem permitido acontecer na nossa vida. Então, irmãos, hoje nós temos aqui como característica, um estudo bíblico, e você tem toda a liberdade para poder comentar aí, colocar alguma dúvida que talvez você tenha, porque o meu objetivo, o meu desejo é que você esteja entendendo isso que Deus está nos ensinando, que primeiramente nós precisamos compreender o que significa esta sabedoria, que é algo pelo qual a gente precisa pedir a Deus. E aí, consequentemente, depois de entender o que é essa sabedoria, aqui está descrito essa atitude de pedir a Deus esta sabedoria, caso nós estejamos sendo deficientes, falhos, quando estamos lidando com as provações. Tiago fala, peça sabedoria a Deus. Então, não é a outras coisas, não é a uma outra pessoa, não é algo humano, mas é a Deus que é perfeito. E aí, Paulo vai falar de uma maneira muito fantástica sobre a diferença entre a sabedoria humana e a divina. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 19, Paulo fala, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que aquilo que o homem considera como sabedoria, para Deus isso é loucura, é algo que não tem lógica, é algo sem sentido, é algo que na verdade não é sabedoria. Mas aí ele continua dizendo, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Ainda relendo o Salmo 19, versículo 7, o salmista fala que a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, entendendo o que é sabedoria, nós precisamos pedir isso a Deus, que é aquele que é perfeito
é aquele que revela a sua palavra e essa palavra é perfeita. E continuando, prosseguindo, Tiago vai nos mostrar aqui que o fato de nós pedirmos sabedoria a Deus tem o seu motivo pelo fato de que Deus é aquele que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, porque Deus é aquele que concede justamente esse pedido. Se você voltar os seus olhos aí para o texto, é exatamente isso que é dito. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Por que Tiago está dizendo que nós devemos pedir sabedoria a Deus? Porque Deus é aquele que dá. Então, Provérbios capítulo 2, versículo 6, se você quiser abrir na sua casa, versículo 6 do capítulo 2 de Provérbios, o sábio nos diz: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, se estamos sendo deficientes na aprovação, a atitude que precisamos ter é: Deus me dê sabedoria. Por quê? Porque Deus dá. Porque isso vem de Deus. Porque na verdade Deus já nos deu sabedoria através da palavra. E é importante a gente considerar isso, porque às vezes a gente vai pensar assim: ok, eu vou pedir sabedoria a Deus, vou fazer minha oração pedindo isso a Deus e esperar que algo aconteça. Deus nos dá sabedoria através da sua palavra. Então é importante que a gente peça, mas é importante saber que isso já foi nos dado, que a gente precisa fazer a nossa parte de conhecer, ler as Escrituras, aprender a respeito do que Deus aqui nos ensina. Então, Tiago está dizendo: peça a Deus. Deus é quem dá, e Deus dá a todos, não importa quem seja, pois é desejo de Deus conceder sabedoria. Sabe por quê, meus irmãos, que é desejo de Deus conceder sabedoria? Porque Ele nos deu a sua palavra. Ele usou homens para registrar aquilo que era necessário para que a gente soubesse lidar com absolutamente todas as coisas na nossa vida. Não só por causa da palavra da Bíblia, mas principalmente por causa de Cristo Jesus, que é o Verbo encarnado, que é a palavra viva de Deus, que veio a este mundo e nos ensinou tantas verdades importantes e preciosas para a nossa vida. Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13 registram assim para nós: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pedi, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então veja que é desejo de Deus nos conceder sabedoria para que, se nós estamos deficientes, possamos nos aperfeiçoar para saber lidar da maneira correta com a aprovação, porque aqui Jesus nos ensina exatamente isso. Se nós pedirmos, Deus vai nos ouvir, Deus vai nos dar, Deus vai nos conceder, porque esta é uma vontade dele para a nossa vida. Isto é em Cristo Jesus e na sua palavra. Continuando a caminhar aqui, meus irmãos, nós vamos ainda vendo outras coisas que Tiago vai deixando mais claro, para que não haja dificuldade nem dúvidas da maneira correta de nós fazermos o que ele está dizendo. Peça a Deus sabedoria, porque Deus é aquele que deseja e é aquele que dá. Porque agora nós podemos nos perguntar: qual a maneira correta de pedir sabedoria a Deus? Então eu só quero recapitular, porque na verdade nós estamos aí caminhando para chegar ao final. Eu só quero recapitular mostrando o seguinte: que
esta atitude de pedir sabedoria a Deus é algo pelo qual Tiago diz a quem, diz o porquê que devemos pedir a Deus, e agora diz a maneira correta de pedir sabedoria a Deus. A maneira correta de pedir sabedoria a Deus é o que ele escreve nesses versículos 6 a 8, porque ele fala: peça sabedoria com fé, em nada duvidando. E aí ele fala por que deve ser com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Esse então não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, não só sabedoria, mas qualquer outra coisa. Tiago está dizendo: aquele que não pede com fé, aquele que pede duvidando, é aquele que é comparado a uma onda do mar, que vai para um lado e vai para o outro. Esse que duvida, esse que não tem fé, não só não vai alcançar sabedoria, como não vai alcançar nada de Deus, porque se não crê, como que ele pode receber? Não suponha, versículo 7, que esse homem que alcançará, repetindo, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, se nós estamos sendo deficientes em perseverar, em confirmar nossa fé diante da provação, nós precisamos ter uma única atitude: peça a Deus sabedoria, para que Ele, através da sua palavra, nos dê conhecimento de como que eu devo lidar com essa situação, como eu devo lidar com aquela situação. Peça a Deus, porque Deus é aquele que deseja dar sabedoria e tantas outras coisas a nós. Mas peça com fé, sem duvidar. Não permita que haja dúvida no seu coração a respeito daquilo que Deus pode fazer, Deus pode dar, e até mesmo o próprio Deus e revela na sua palavra. Peça com fé, crendo, porque o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz, preste atenção no que ele fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Jesus também, nos ensinando algo precioso, em Mateus 21, versículos 21 e 22, havia dito: se tiverdes fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disseres: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Nós não podemos duvidar, porque quando duvidamos, Deus não nos responde. Nós não podemos duvidar de que Deus é capaz de fazer o que Ele quiser para nos abençoar. Prova disso, meus irmãos, é aquilo que eu compartilhei com vocês terça-feira passada, onde Deus usou a vida de um povo pagão, os egípcios, para abençoar o povo de Israel, que haviam sido escravos, que estavam saindo do Egito a contragosto do próprio faraó, e ao sair, aquele povo encontrou favor dos egípcios, que deram coisas preciosas, coisas para que eles pudessem então desfrutar de tudo isso. Prova disso, de uma maneira assim mais contextualizada, que é o que também nós tratamos terça-feira passada, que Deus tem usado a vida de tantos nos dias de hoje, por causa dessa pandemia, que tem doado aí milhões e milhões, independentemente da motivação deles. Deus não tem deixado de usar isso para trazer benefício a toda a humanidade e também a cada um de nós. Então, irmãos, nós tratamos aqui de uma maneira bem objetiva, bem prática, o que a gente precisa entender sobre a aprovação. E eu
repito novamente, e não me canso de fazer isso, porque eu sei que às vezes nós temos dificuldade de guardar aquilo que nós estudamos, né, nas quintas-feiras, nos domingos, que a aprovação na vida do crente sempre tem um propósito, é para que nós sejamos melhores. Mas se estamos sendo falhos, a atitude é: peça a Deus sabedoria para que você não falhe, para que você não erre. Peça a Deus que deseja dar, peça a Deus com fé, sem duvidar, em nome de Jesus. Que se assim nós estamos precisando fazer, que nós aproveitemos esse tempo para agradecer a Deus por aquilo que nós aprendemos, mas também para poder pedir sabedoria, desejo de conhecer a sua palavra, luz através do Espírito Santo para nós enxergarmos coisas que estão tão claras, coisas que estão tão na nossa frente, mas a gente ainda não conseguiu ver. Pai amado, obrigado por esse estudo, obrigado, Pai, porque o Senhor nos faz enxergar de uma maneira totalmente diferente do que a humanidade enxerga as provações. Ó Deus, no momento de dificuldade e dor, o mundo se desespera, o mundo não vê saída, não vê esperança. O mundo, ó Deus, acha que tudo acabou, se entristece e é dominado pela tristeza, porque, ó Deus, estão incapacitados, cegos, para enxergar o que só pode se enxergar de maneira espiritual, através da obra de Cristo e da operação do Espírito Santo. Por isso, ó Deus, nós somos privilegiados, não porque somos melhores, mas porque a Tua graça nos alcançou, de termos o Teu Espírito Santo na nossa vida para nos fazer entender que a aprovação não é algo que o Senhor permite como castigo, de que a aprovação, ó Deus, não é algo pelo qual acontece sem qualquer sentido e propósito, mas opera para o nosso bem. Serve, ó Deus, para que nós sejamos trabalhados pelo Senhor, para que a gente seja servos e crentes melhores, para que, ó Deus, diante daquilo que o pecado traz como consequência para a nossa vida, nós sejamos mais santos, sejamos mais semelhantes a Cristo Jesus, porque o Senhor nos criou a Tua imagem e semelhança, e o pecado, ó Deus, trouxe prejuízo para que nós pudéssemos continuar refletindo o que Tu és. Mas louvado seja o Teu nome por causa de Cristo, que veio para tornar possível, ó Deus, novamente, que a gente a cada dia reflita mais e mais o que o Senhor é. Isso aprove ao Senhor que fosse através das provações. Mas, ó Deus, se porventura nós temos ainda falhado, não deixe, Deus, que nós nos esqueçamos da maneira correta de enxergar a aprovação, e nem que nós cruzamos os nossos braços, mas que venhamos abrir os nossos lábios e pedir: Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos, ó Deus, compreensão da Tua palavra, a respeito daquilo que o Senhor quer nos fazer enxergar e aprender, para que a gente lide, para que a gente possa lidar, ó Deus, com a aprovação da maneira que o Senhor quer. E que, ó Deus, ao pedir, nós jamais possamos duvidar do que o Senhor é poderoso para fazer, do que na verdade o Senhor já provou ser, porque Cristo faz e fez o que é impossível que nós fizéssemos, salvar a nós mesmos. Ele nos salvou, Ele nos tirou da condenação eterna, nos livrou da escravidão do pecado. Por isso, ó Deus, dá-nos fé para pedir sabedoria e tudo mais ao Senhor, que deseja o nosso bem e que faz com que tudo coopere para o nosso próprio bem. Por isso, ó Deus, nós assim pedimos e
e desde já agradecemos, clamando para que o Senhor fortaleça o teu povo, clamando a Deus para que o Senhor ajude, para que diante da provação nós não sejamos falhos e nem tenhamos uma fé pequena, mas venhamos nos lembrar daquilo que aprendemos desse texto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, como sempre, agradecer os que estão aqui conosco, os que comentaram, os que colocaram aí, né, deram boa noite, agradecendo a Deus pela oportunidade de nós estarmos fazendo mais uma transmissão. Então, que Deus tenha te abençoado, e que você, como nós sempre também temos falado, seja um instrumento de Deus para poder compartilhar esse vídeo, compartilhar a nossa página no YouTube, a nossa página no Facebook, da Palavra de Deus, para que outros sejam também edificados. E que Deus, então, continue conosco, e com a graça dele, no próximo domingo, às 10 horas, nós estaremos aí para estudar um pouco mais da Palavra de Deus, retomando o nosso estudo a respeito do Sermão do Monte, já caminhando para a sexta bem-aventurança. Então participe e esteja em oração para que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Um abraço e até mais.